Bem-vindos à nossa última aula do capítulo 23, aula 216, segundo subitem do item 6. Um subitem pequeniníssimo, não tem uma página, 3 parágrafos. Privilégios e quase privilégios. São realidades do mercado. Vamos ver o que Mises tem para falar. Tem hora que Mises faz o trabalho dele, né? Uma nova ciência, eu ia falar peca por excesso, mas não é um pecado, muito pelo contrário. É uma preocupação efetiva com o entendimento daquilo que nós estamos lidando. Privilégios e quase privilégios. As restrições que as leis e as instituições impõem para a liberdade de escolher e agir nem sempre são insuperáveis. Leis, leis, leis. Há casos em que certas condições podem ser removidas. O privilégio da isenção de obrigações, que são impostas a todas as pessoas, pode ser concedido a alguns protegidos, seja pela própria lei, seja por um ato administrativo das autoridades encarregadas de fazer cumprir a lei, juízes, entende? Alguns outros podem ser suficientemente inescrupulosos a ponto de desafiar a lei, apesar da vigilância das autoridades. Sua insolência assegura-lhes um quase privilégio. É ruim ver Mises falando isso, porque, como judeu, era lei lá na Alemanha matar ele. E ele teve que sair fugido. Então, foi ele suficientemente inescrupuloso a ponto de desafiar a lei, apesar da vigilância das autoridades? Sua insolência, Mises, assegurou-lhe mais do que um quase privilégio, assegurou-lhe a vida. E graças a Deus. Graças a Deus, porque senão a ação humana não teria sido escrito. Mas esse ponto aqui você se pega. Não deveria ter escrito. Lei. Mas não é lei. Não existe esse troço de tal como lei. Lei feita por legisladores. Aqui eu só avalizo o Bastiat. Uma lei que ninguém cumpre é ineficaz. Uma lei que não é válida para todos, ou a que nem todos obedecem, pode propiciar para aqueles que estão isentos, seja uma virtude da própria lei ou em virtude de sua audácia, a oportunidade de oferir rendas diferenciais ou ganhos monopolísticos. Houve uma época em que só algumas pessoas podiam vender determinadas coisas no reino. Não era ganho monopolístico. No que diz respeito à determinação dos fenômenos do mercado, pouco importa que a isenção seja concedida legalmente como um privilégio ou ilegalmente como um quase privilégio. Tampouco importa se os custos, se houver, em que o indivíduo ou a firma favorecida tenha incorrido a fim de obter o privilégio ou o quase privilégio, sejam legais, por exemplo, uma taxa a ser paga pelo licenciado, ou ilegais, por exemplo, propinas pagas para funcionários corruptos. Se uma proibição de importação é atenuada para permitir a entrada de uma certa quantidade de mercadoria, os preços são afetados pela quantidade importada e pelos custos incorridos para adquirir e utilizar o privilégio ou o quase privilégio. Mas a estrutura de preços não é afetada pelo fato de a importação ser legal. Por exemplo, uma licença concedida a algum grupo privilegiado mediante um sistema de cotas, ou proveniente de um contrabando ilegal. E Mises termina por aqui. E aqui dava para ele fazer uma dissertação gigantesca sobre esse assunto. Porque catalacticamente é uma realidade de mercado. Pouco importa se é legal ou se é ilegal. Isso é uma besteira sem fim, a importação. Se você recebe o privilégio porque o prefeito autorizou você administrativamente a uma coisa, ou se você corrompeu um funcionário. Que besteira é essa? Que besteira é essa? Não pensem dessa maneira. Corromper um funcionário público ou receber uma benesse diferenciada por qualquer razão esdrúxula de um presidente da República, seja lá o que for, tem o mesmo peso, catalacticamente falando. Na minha opinião, pessoas inteligentes e racionais também pensariam assim. A discussão sobre a doutrina política do liberalismo minarquista precisa urgentemente
ser tomada com seriedade. É que eu vou precisar, óbvio que eu tenho que trazer à baila uma discussão efetiva com a pessoa que merece ter o assunto debatido. Duro é debater com alguém que já se foi, temos que ter um respeito absurdo por esse cara, o cara mais inteligente que já passou na Terra. Não estou falando de Jesus Cristo, que ele é filho de Deus. Do resto, é esse cara. Mais inteligente do que Albert Einstein, mais inteligente do que Dirac, mais inteligente do que Euler, Newton, qualquer pessoa. Ele não criou a praxeologia, mas ele escreveu a praxeologia sozinho. É como se alguém tivesse pego a matemática e escrito sozinho, e não fosse contribuições de várias pessoas. Esse cara aqui é diferenciado. Mas eu vou fazer esse debate com a entidade póstuma, Ludwig von Mises, e escreveu o livro A Doutrina Liberal Minarquista Austríaca. Vou tomar esse desafio. Não agora, deixa eu acabar o curso, respirar, quero fazer minha viagem de autoconhecimento. Abraço a todos. Desculpa os desabafos pessoais. Até mais.